Olá, bom dia. Começa aqui mais uma edição do Eldorado Expresso, trazendo para você os principais destaques das plataformas do Estadão nesta quinta-feira. Oi, Carol, bom dia. Oi, Heisen, bom dia para você, bom dia para todo mundo. Começamos falando da CPI da Covid e as repercussões do relatório do senador Renan Calheiros, apresentado ontem, e que propõe o indiciamento do presidente Bolsonaro e de outras 65 pessoas. No caso do presidente, são apontados 9 crimes. Ele reagiu, negando qualquer culpa na pandemia, diz que a CPI espalha o ódio, e a rede bolsonarista também reagiu, disparando vários posts que desqualificam o relatório da CPI e o próprio relator Renan Calheiros. Um monitoramento que o Estadão publica hoje, com base no trabalho de uma consultoria, aponta, no entanto, que nas interações nas redes sociais ontem, 77% eram negativas em relação ao presidente Jair Bolsonaro, o maior patamar dos últimos 15 dias. Toda a repercussão do relatório, as reações dos investigados, você acompanha no portal do Estadão. E com a popularidade em baixa, o presidente Bolsonaro confirmou no Ceará ontem que vai bancar um aumento temporário do Auxílio Brasil para garantir o pagamento de pelo menos R$ 400 a quase 17 milhões de famílias até o fim de 2022, ano em que ele vai buscar a reeleição. Para chegar a esse valor, o ministro da Economia, Paulo Guedes, admitiu a necessidade de uma licença para gastar 30 bilhões de reais fora do teto de gastos. Foi a primeira vez que ele reconheceu publicamente que precisará driblar a regra. O novo arranjo para esse programa deve ter um custo aí extra de 51 bilhões de reais em 2022, segundo apurou o Estadão. E agora economistas, também ouvidos pelo jornal, trazem saídas, né? De onde tirar esse dinheiro para o Auxílio Brasil sem furar o teto de gastos. E a pandemia chegou a um número expressivo também, mas em relação à vacinação. Ontem o Brasil atingiu 50% da vacinação, um pouco mais que isso, 50% da população com a vacinação completa, com 2 doses ou com a vacina de dose única, algo em torno de 107 milhões de pessoas. Com pelo menos uma dose da vacina, são 152 milhões de brasileiros, pouco mais de 71%. E ontem, mais 401 mortes foram notificadas, elevando o total de óbitos para 604.303. Todos esses dados são do consórcio de veículos de imprensa, que ontem também completou 500 dias de trabalho. É um consórcio inédito, que a gente sempre fala aqui, formado por Estadão, G1, o Globo, Extra, Folha e UOL, e que faz essa compilação de dados diretamente das secretarias estaduais de saúde. A iniciativa começou em junho do ano passado, quando o governo Bolsonaro tentou e conseguiu, por algum tempo, restringir o acesso às informações da pandemia, depois teve que recuar por ordem do Supremo Tribunal Federal, mas os dados completos do consórcio de imprensa você pode conferir diariamente, como esses que a gente está trazendo aqui no portal do Estadão. A gente fala de uma polêmica que está especialmente nas redes sociais. Zara Zerou, que parecia um trocadilho no sistema de som de uma filial em Fortaleza da Zara, né, essa rede de loja de moda de luxo, mas era, na verdade, segundo a polícia de Ceará, um código para alertar para a entrada de pessoas negras ou com roupa simples. A partir dali, a pessoa era tratada como nociva e deveria ser acompanhada de perto, de acordo, inclusive, com o delegado que está acompanhando esse caso. A polícia disse que esse tipo de preconceito já foi identificado em filiais da rede no Brasil e no exterior. Em nota, a Zara disse que estava ali colaborando com as investigações, que não tolerava nenhum tipo de discriminação, mas o gerente da loja, que é um jovem branco de naturalidade portuguesa, já foi indiciado pela polícia por crime de racismo, cuja pena é de reclusão de 1 a 3 anos. No futebol, um dos destaques é a vitória do Palmeiras ontem sobre o Ceará, jogo atrasado do Campeonato Brasileiro, disputado na Arena Castelão, em Fortaleza, e chama atenção que a torcida teve que aplaudir 2 jogadores que ela vinha questionando, o Zé Rafael e o Daverson, autores dos gols palmeirenses. O Ceará descontou no finalzinho. O Palmeiras subiu um pouco mais na tabela, está na 3ª posição, com a mesma pontuação do Flamengo, mas com 3 jogos a mais do que os cariocas. Flamengo que ontem jogou pela Copa do Brasil e no finalzinho também arrancou empate 2-2 contra o Atlético Paranaense na semifinal, jogo de ida. Semana que vem tem um jogo no Maracanã. E na outra semifinal, o Atlético Mineiro foi com tudo para cima do Fortaleza, ganhou de 4-0 no Mineirão, faz
o jogo da volta com muita vantagem na semana que vem na capital cearense. Há 3 anos, o jornal The New York Times publicou uma crítica entusiasmada da exposição Histórias Afro-Atlânticas, organizada pelo MASP e do Instituto Tomiotaki aqui no Brasil. Agora, essa mostra vai ser exibida nos Estados Unidos, uma parceria do MASP com o Museu de Houston e a National Gallery de Washington, que recebe essa exposição em 2022. E é a primeira vez que uma coletiva é organizada e exportada por um museu brasileiro. Essa exposição reúne obras de arte e documentos da cultura negra africana relacionados com as Américas, o Caribe e a Europa em 3 séculos de escravidão. Estas e outras notícias você acompanha nesta quinta nas plataformas do Estadão. Um ótimo dia para você. Até amanhã. Até amanhã.